Olá a todos! Hoje é dia de edição franchise no Conexão Benão e no podcast Franquias do meu amigo Jacques Greenberg. E hoje só tem amigo aqui, tem meu amigo André Luiz Soares Pereira, da GSP, o grupo Soares Pereira, direto do Rio. Deixa eu ver aí na janela do André, parece que tá sol, tá muito melhor que aqui em São Paulo, que tá tudo cinza, frio e chovendo. Tô aqui, ó, André, carioca, flamenguista e mangueirense, é isso, André? Muito bem-vindo Oh, aqui no acertou. edição franchising do Conexão Benão, e hoje é dia de falar disso aqui, ó, os segredos das franquias de sucesso, e vira aí, Jaques, e as histórias reais dos franqueados de sucesso. O André é um dos colaboradores do livro, um dos coautores. Ele fez um capítulo que é uma aula, estava falando para ele aqui antes da gente começar, uma aula. Você quer ter uma aula de franquia? Lê o capítulo do André logo no começo, letra A, logo na abertura. E hoje, ó, a gente tem um oferecimento especial aqui, um patrocinador que é a DMC Music Branding. De falar um pouco da DMC, uma empresa que está há mais de 20 anos no mercado. Sua marca tem uma identidade visual, mas e o som? E a identidade musical? É justamente isso que a Music Branding faz. Eles criam rádios personalizados e exclusivos para o seu negócio, eles conectam o seu cliente emocionalmente, eles melhoram a experiência de compra da loja e o que eles esperam? Que você venda muito mais. Eles usam dados, você pode fazer spot, tem muita coisa bacana, então acessa lá o Instagram da DMC, tá aí na legenda do vídeo, vai ter o site deles, então vem conhecer a DMC Music Branding. Jacques, está contigo. Dá um oi aí para a galera. Fala, Beno. Oh, que legal, André, recebê-lo aqui com a gente nesse podcast maravilhoso. E que capítulo de livro seu, hein? Que aula. O Beno falou muito bem. E assim, eu não gosto de spoiler, mas deixaremos para o final desse episódio, né, os 5 pilares que você trouxe no seu capítulo. Né? E esse é um tópico, assim, esses 5 pilares é a chave de sucesso que toda a rede, todo franqueador precisaria entender. Né? Isso a GSP traz isso muito bem, é o que trouxe a sustentabilidade do negócio, fez o seu crescimento e tornar-se a referência que é hoje. Então, parabéns, André, parabéns, Beno. E hoje, ó, DMC aqui, ó, daqui a pouco vai ter uma vinheta musical aí nos próximos episódios. Opa. Da DMC, trazendo toda a sua experiência, porque a música, a rádio faz a diferença no dia a dia das empresas, com o cliente. E hoje a música é do André. André, muito bem-vindo ao nosso podcast Conexão Benão e franquias do Spotify, YouTube e outras. Olha, carioca, flamenguista e mangueirense, a música vai ser samba, né? Não tem jeito. Pessoal, queria agradecer aí a oportunidade, Beno, Jacques. Primeiro, a oportunidade que vocês me deram de contribuir com o livro. Eu acho que é sempre legal a gente participar, a gente trabalhar, que eu falo sempre em algumas apresentações, palestras, etc., que o nosso país só vai mudar no dia que a gente tiver educação. Enquanto a gente não tiver educação, não adianta o lado A ou o lado B. E isso aqui que a gente está fazendo, que a gente construiu juntos, nada mais do que o quê? Tentar trazer mais educação para o mercado. E eu acho que eu me sinto muito envaidecido, né, por ter sido convidado para participar do livro e agora desse bate-papo aqui também, que com certeza vai ser muito, muito gostoso. André, logo no começo do teu capítulo, você conta que você é faixa preta em artes marciais e que isso pautou muito a tua vida como trabalhando em empresas, agora como empreendedor, como dono da GSP aí do grupo há muitos anos, né? Desde 95 você está tocando negócio, já passou muita franquia pela tua mão, muito varejo você fez crescer. Mas conta um pouco, isso daí foi de pequeno que você começou a fazer artes marciais? Você fez o quê? Karatê, judô? O que foi? E como isso, essa coisa, eu acho que artes marciais tem um negócio bem legal. Meus filhos fizeram, eu infelizmente não fiz quando eu era pequeno, mas meus filhos fizeram durante um tempo, e o lance da disciplina, né? No caso deles foi judô, então aquela coisa do japonês, da disciplina, do respeito, etc., trouxe, eu acho que
alguma coisa bem legal aí para a vida deles também. Mas queria ouvir de você e daí já conta, começou como? Vendendo pastel? O que você aprontou aí na sua vida? Eu sei que você foi advogado muitos anos, mas conta um pouco para a gente da história do André aí, até para a gente, né, saber de onde veio esses 5 pilares, né, Jaquis, que ele vai deixar para o final. Cara, na verdade, começando aí falando das artes marciais, né? Eu comecei a treinar pequeno, desde 8 anos de idade. Eu entrei no judô, fazia judô, e logo em seguida eu comecei a fazer jiu-jitsu também. Só que o jiu-jitsu da minha época, que eu estou falando com 8, 9 anos de idade, 1970 e poucos, vocês não eram nem nascidos, o jiu-jitsu aqui no Rio de Janeiro ele tinha um estigma que era para arrumar porrada na praia. Ou seja, uma galera contra a outra para ir para a praia para brigar, arrumar confusão. E isso não era o que eu buscava nas artes marciais. Aí eu deixei o jiu-jitsu e entrei no Aikido. Então, hoje, ao longo da minha vida toda, eu treinei judô e Aikido. Eu digo que isso forma a pessoa, forma muito o caráter da pessoa. E aí, em 2022, eu escrevi um livro onde eu trouxe os conceitos das artes marciais para os negócios. Na verdade, eu já vinha praticando isso há muito tempo, há mais de 15 anos, 20 anos, eu tenho isso por filosofia. E algumas coisas que, a rigor, a gente não precisava nem colocar em pauta. Mas se a gente vai para o mercado, de uma maneira geral, a gente precisa falar de ética, a gente precisa falar de transparência, de lealdade. A gente vê muitas empresas, muitos negócios que não têm isso. E isso a gente aprende no dojo. E quando eu comparo, né, eu tenho uma mentoria que é o GSP Faixa Preta, onde eu trago esses conceitos, disciplina, foco, respiração. Gente, respiração é tudo na vida. Você fica um dia sem comer, você fica um dia sem beber água. Agora, sem respirar, a gente não fica um dia. Então, a respiração, se eu começo a respirar errado aqui, eu fico nervoso e o nosso bate-papo vai ser um desastre. Se eu vou dar uma corridinha, respiro errado, já era. Se eu estou numa luta, respiro errado, numa mesa de negociação, se eu respirei errado, já era. Então, o foco, o olho no olho, a atenção, a agilidade, não é? A lealdade, o respeito e a humildade, gente. Hoje ninguém tem respeito e humildade. O cara começa a crescer um pouquinho, o ego vai lá para cima. E o ego é o que destrói uma empresa e uma pessoa. Então, esses conceitos das artes marciais, a gente veio trazendo para os negócios. Tanto é que a gente aqui é um orientador da Fundação Getúlio Vargas. A garotada lá, para se formar, tem que fazer o Field Project. E o meu desafio esse ano para a garotada, eles vão ficar loucos, do dojo para os negócios. Eu vou botar os garotos dentro do dojo comigo, eu velhinho aqui com 60 anos, mas a garotada vai começar a aprender negócio dentro da academia que a gente tem aqui na empresa. Porque ali é que a gente forma o caráter, a base, para a gente ter uma linha de conduta que deveria ser desejável a todo mundo, né? E aí, com relação à carreira profissional, nesse mercado louco aí de varejo de serviços, eu entrei em 90, né? Eu venho no mercado de shopping, eu entrei na Multiplan em 1990, fiquei lá por 20 anos, desses 20 anos, 10 como diretor jurídico, e ali foi a minha formação. E, paralelo à Multiplan, em 95, eu montei o Grupo Soares Pereira. Foi exatamente no momento que eu tinha sido promovido a gerente jurídico do Barra Shopping. Quando eu cheguei lá, eu não sei se cabeça de maluco ou de visionário, eu tinha certeza que eu ia chegar diretor do grupo. Por quê? Eu era um cara humilde, tinha bom relacionamento, tinha um network incrível, conhecimento do mercado. Plantão final de semana, cara. Ninguém quer fazer plantão em final de semana em shopping, ainda mais num Barra Shopping que é só problema, né? Eu estava lá. Então, eu comecei a pensar o seguinte, cara, toda empresa muito grande, você tem data para entrar e para sair. Aí eu vou chegar diretor e quando eu for desligado? Na época, em 1995, tinham, se eu não me engano, 4 redes de shopping center. Multiplan, Car, Alliance e Alafon, né? Aí eu comecei a pensar, cara,
eu vou sair da Multiplan. A Ancaro, o diretor jurídico, é meu amigo, Palhares, eu não ia dar uma pernada, vai contra os nossos princípios, para assumir o lugar do cara. E eu me sobrar 2 redes de shopping para eu botar o currículo. Eu ia ter que ser bom. Pode falar palavrão ou não? Tinha que ser bom pra cacete para poder assumir um cargo desse. Aí eu comecei a pensar o que eu poderia montar que agregasse ao mercado shopping center. Foi quando surgiu a ideia de montar uma empresa de expansão e de varejo como um todo. Porque quando eu pegava uma marca para formatar, eu estava gerando oportunidade de colocar essa marca nos shoppings da rede. Esse projeto foi levado lá para a presidência, superintendência na época, foi aprovado. Aí eu fiquei trabalhando na Multiplan de 95 a 2000 e aqui na empresa também. Eu vejo a garotada hoje falar que não tem tempo, gestão de tempo. Irmão, nossa hora tinha que ser... Não estou falando que isso é certo, tá? Até porque a gente tem que ter a qualidade de vida. Mas, olha, era muita ralação. Não que eu não esteja ralando hoje, pelo contrário, também estou trabalhando muito. Então, em linhas gerais, foi isso aí que aconteceu ao longo desse caminho todo, entendeu? Que legal, André. Que história, hein? Que história. E uma coisa que é muito legal, André, que teve 2 coisas que, assim, pelo que você acabou de falar, que ajuda muito, né? A sua experiência do varejo. Não só do varejo, mas também de franchise, né? Então, você vivenciou um lado, que era o de shopping, você entendeu os problemas dos lojistas, então você uniu várias frentes e hoje você tem uma visão 360, né? E a gente vê muita teoria no mercado de quem não vivenciou tudo que você vivenciou, né? Então é gostoso quando a gente ouve uma pessoa que traz a prática, né? Conhece o outro lado, né? E uma coisa que eu gostei muito do seu capítulo, quando você fala que negócios só fazem sentido quando geram valor real. E o que você está trazendo hoje, por meio da sua empresa, as mudanças, os caminhos que você trilhou, mostra isso muito bem. Então, se você pudesse trazer uma dica da sua experiência prática, né, qual que é a importância de entender o todo, ter essa experiência ou buscar alguém que tenha essa experiência para nos ajudar? Porque empreender não é fácil. Você falou que você trabalhou para caramba, você trabalha para caramba. Falar que empreender é ter qualidade de vida, pelo menos não nos primeiros anos, né? Não é fácil no Brasil. Tanto que eu não entendo quando falam assim, o empreendedor precisa sair da zona de conforto. Ele saiu quando abriu o CNPJ. Ele precisa inovar, ele precisa fazer diferente. Mas a zona de conforto ele saiu quando abriu do CNPJ. Mas qual que é a sua visão, André, dessa movimentação que muitos acabam entrando numa bola e não vê o 360 que você tem e trouxe toda essa sua experiência? Primeiro, eu diria que a empresa está fazendo 31 anos e eu ainda estou no desespero aqui trabalhando para caramba. Então, essa questão do empreendedor que chega na tal da zona de conforto, me dá a dica, porque essa eu não consegui aprender ainda. Eu diria o seguinte, eu vejo, cara, hoje, né, o mercado, de uma maneira geral, todo mundo é consultor, todo mundo é palestrante, todo mundo é mentor, todo mundo é coach. Você não precisa ter nenhuma formação para isso, concorda? E aí, eu observo que muitos desses caras nunca encostou a barriga no balcão, irmão. Como é que eu vou passar uma experiência de uma formatação, de uma expansão de um negócio, de uma negociação de um ponto comercial, de uma negociação de relacionamento, né? Franqueador, franqueado, shopping center, lojista, se eu nunca estive experiência nenhuma? Eu acabei de me formar, ou já tenho um tempo, e virei mentor, faço um tráfego pago violento e sou a sumidade do assunto de varejo e serviço. Irmão, com toda a humildade aqui, além disso tudo, eu montei, meu primeiro MBA que eu montei foi em 2002. Eu tenho um MBA pronto de franquia, de shopping, de varejo. A gente tem aqui 2 livros publicados. Escrevi o primeiro livro de franquia em 2006, falando de franquia. 2022, esse livro de empreendedorismo. Fui coautor da Associação Comercial de São Paulo
e do Rio. Tenho a participação de outro livro de varejo e agora tive a honra de ter a de vocês. Dei aula, 25 anos de vida. Isso tudo para quê? Para a gente poder ter noção e ver e enxergar como um todo. Aqui, a nossa empresa, eu digo que é uma boutique de varejo. A gente tem um escritório jurídico, a gente tem um escritório criativo, a gente tem uma área de educação e capacitação muito forte, a gente tem um braço de shopping, não para concorrer com a Multiplan, nem com a Lafon, mas 65% do mercado de shopping, segundo a Abrace, está na mão dos shoppings pequenos. Shoppings do interior, shoppings familiares, que precisam de ter um certo conhecimento da galera. Minha sócia é a grife do mercado de shopping center, a Jussara Hares. O mercado de shopping todo conhece a Jussara. Trabalhou na Multiplan séculos, trabalhou na BR Malls, na antiga BR Malls, e por aí vai. E aí, gente, é o seguinte, a gente tem que ter noção de olhar o todo e sempre estar o quê? Se planejando. Por menor que seja o seu planejamento, por menor que seja, você tem que botar no papel, você tem que ver, você tem que analisar os riscos, as oportunidades daquele negócio. E aí, para fazer isso, talvez, se a pessoa não tem, a empresa não tem a capacidade, o conhecimento técnico de fazer sozinho, tem que buscar algumas orientações. E eu tenho muito medo hoje, e a BF trabalha com muita propriedade nisso. Quando eu comecei a formatar franquia aqui no Rio, estou falando só da Praça do Rio, a gente formata no Brasil inteiro e fora. Acabei de entregar uma marca aí em Lisboa, mas quando eu comecei a formatar franquia no Rio, tinha eu e um concorrente, meu amigo, Alan Guettar. Hoje, eu brinco que em cada esquina tem um botequim, uma farmácia, um cabeleireiro e uma consultoria de franquia. Cara, o que a gente vê no mercado aí é desesperador. E outra coisa, né? O ChatGPT faz tudo. Como formatar uma franquia? Irmão, o que cai aqui e a gente vê as atrocidades desse mercado, eu fico preocupado, entendeu? Por quê? Eu vejo que as empresas têm que ter propósito e valor. O Belo me acompanha há um certo tempo, enfim, eu abri mão de algumas coisas e de alguns negócios, porque estava ferindo o meu propósito e o valor da empresa. E se a gente não trabalhar o propósito e o valor, esquece que a gente vai se vender e o nosso negócio vai acabar. Não sei se eu te respondi, que eu comecei a viajar aqui, tá, cara? Eu falo muito. Não, respondeu sim, excelente, não é, Beno? Com certeza, não, e veio também algumas coisas que você escreveu no teu capítulo, batem muito com o que você falou, dessa parte de conhecimento, e pessoas que se vendem como que têm um conhecimento, mas pode até ter, né, André, mas e essa bagagem toda? E quando você fala aí dos pilares aí da GSP, que é paixão, superação, a evolução constante, tem muito a ver aí também com o negócio das artes marciais. Mas teve uma coisa que me chamou a atenção, e tem pessoas que não falam, André, que você falou, além desse negócio de ter paixão, disciplina, etc., sua história, a história da GSP foi construída com erros e acertos, né? E, gente, tem até um ditado judaico, Jacques, que fala que experiência é os erros que você teve na sua vida. Como que você vai ter experiência se você não errou? Né? Se você só acertou, você não sabe o que é errar, você não sabe o que é cair e levantar, né? Então, André, conta pra gente como é que foi isso. Se errar não é feio, não é, faz parte, todo mundo erra. Só que tem aí, por parte de muita gente, uma demonização disso daí. Eu acho completamente errado. Foi até, já que você vai lembrar, quando a gente falou desse livro, por que a gente botou aqui histórias reais? Foi justamente por isso. A história real de qualquer um tem erros, tem trombada feia, né? E eu achei importante aí você citar isso no teu capítulo e mostrar para a galera que vai, né? Que nem você falou, qualidade de vida eu estou procurando até hoje, já são 30 anos. É isso. A história real é essa de viajar. Até eu estou aqui viajando nas ideias por causa disso, né, André? Leandro, eu tenho uma mentoria de empreendedorismo, uma delas, empreendedorismo, gestão e governança. Mas antes dessa mentoria,
eu faço a tal da jornada, né, que é moda agora. E eu tenho uma imersão que é, se eu for, eu montei essa imersão, agora tem um monte de gente aí que eu estou vendo que está fazendo. Essa imersão já tem algum tempo que eu faço, tá? Se eu fosse abrir uma loja hoje, um negócio hoje, quais os erros eu evitaria? E cada vez eu trago uma marca grande para conversar comigo nessa imersão. Porque todo mundo tem erro, né? E aí, Opa. anos de empresa, o que eu mais fiz foi errar. Errar em perfil de contratação de equipe, errar, talvez, em não treinar adequadamente como eu deveria treinar uma equipe. Olha que eu sou o cara da educação. Se precipitar em algumas decisões. E o pior de todos, santo de casa não faz milagre, né? Abílio Diniz disse o quê? O pior negócio da vida dele foi um contrato mal feito com o Cassino na época, que fez... Ele falou, se ele tivesse esgotado mais o contrato, tivesse se preocupado mais com o contrato, com o acordo comercial, talvez não tivesse dado enfim, o que aconteceu lá com eles. E comigo, a mesma coisa. Eu não fiz acordo comercial numa determinada sociedade que eu tinha que ter feito. Por quê? Deixa passar, vamos para lá. Ah, não precisa. Irmão, eu falo isso para todo mundo. Começou uma sociedade, mulher, marido, filho, primo, amigo ou não, a primeira coisa que tem que fazer é o quê? É o acordo comercial. Não é fazer o contrato social, é um acordo comercial. A pessoa gasta para montar uma loja, sei lá, 500 mil reais. Não quer gastar 1% disso, talvez. Claro que o acordo comercial é mais caro, mas não quer gastar 1%, 2%, 3% para fazer um contrato que vai garantir ou vai diminuir muito o risco e as confusões possíveis com um sócio. Então, Benão, se você quiser, eu faço um livro aí só do que eu errei até hoje, cara. É muita coisa. Pô, tá aí uma ideia, viu? A gente junto, hein, ô, Jackson, uma ideia para um novo livro. Os erros da minha vida, alguma coisa assim, porque é nos erros que a gente mostra o caminho que a galera vai, né? Muito legal. Em 2006, quando querem, né? Só fala o que deu certo. Fala, André. Em 2006, quando eu escrevi meu livro de franquia, tem um capítulo que são 4 cases de insucesso. 2006, hein? Porque todo mundo só fala de sucesso, é que nem Instagram hoje, né? Instagram não tem empresa quebrada, não tem relacionamento ruim, tudo é lindo. E em 2006, e nessa imersão que eu faço, eu chego trazendo alguns cases de insucesso, exatamente para alertar a galera em vários aspectos que uma determinada marca, seja através de sociedades, licenciamento, joint venture, franquia, por um detalhe, às vezes, vira um case de insucesso, entendeu? Sensacional. Lá, que legal, André. E quanta história, hein? Quanta experiência. E, André, eu fiquei fascinado, né? E já falamos aqui, abrimos o bate-papo do podcast episódio falando dos 5 pilares, o spoiler. E eu queria me aprofundar um pouco, né? Porque cada um deles daria uma palestra, né? Então, assim, nós não temos muito tempo, mas são 5, e cada um dá uma palestra, né? E uma coisa que eu gostei muito, que tem tudo a ver com acordo de sócios, é a formatação bem feita, né? Que é o primeiro pilar, né? Então, as pessoas querem, assim, se preocupa com o fim e esquece do começo, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco dos 5 pilares, mas trouxesse um pouco de conteúdo para cada um deles, que nem você fez no seu capítulo, que, inclusive, está no início do livro, já começa a ordem alfabética, na página 11, né? Histórias aqui, ó, reais e franqueados de sucesso, né? Então, na página 11 ali já tem o capítulo do André. É isso aí, Beno. E muito legal. Mas, André, traz para nós os 5 pilares. Vamos lá.
ao longo desse tempo todo, a gente começou a observar por que franquia, às vezes, não dá certo, né? E aí, começa pelo básico, é a formatação, porque as pessoas não dão valor a uma formatação de franquia. Quando eu formato uma marca, eu venho em cima dela trabalhando 5 pontos do varejo: jurídico, financeiro, marketing, operação e comercial. O jurídico é a estruturação de tudo. Os meus contratos são diferentes do mercado inteiro. Eu trouxe a experiência do mercado de shopping center para o mercado de franquia. Então, muitas pessoas falam: os contratos de shopping são leoninos. Eu não concordo, que eu sou um dos autores. São contratos duros, porque toda relação que tem um CNPJ em cima e um monte embaixo, como é shopping center e como é franquia, se a gente não tem contratos duros, a gente não administra. Então, eu trouxe todos esses conceitos que, na época, eu discutia. Eu trazia a indústria, desembargador, ministro, grandes escritórios, para debater a indústria de shopping. Eu trouxe esses conceitos para a franquia. Então, a formatação tem que ter uma estruturação jurídica bem feita, um estudo de viabilidade financeira, que não é só ouvir o que o cara está falando, é entender a venda média do cara, é entender o CMV do cara, é entrar no CMV do cara, é ver o custo de ocupação, ver se aquilo ali vai dar um resultado ou não, o investimento inicial do negócio. Quando a gente vai para a operação, não é só o manual de atendimento. Aqui a gente faz, ninguém faz, manual de perdas no varejo. Já ouviu falar nisso? Os caras acham que perda só tem no caixa. Uma pizzaria, um japonês, um cabeleireiro, tem perda em tudo quanto é lado. A loja tem um monte de ralo. Então tem que trabalhar um manual desse. A gente tem que trabalhar um manual de mídias. Hoje, o mundo está nas mídias. Como é que a gente vai fazer esse conceito? É hub? É ilha? Como é que nós vamos administrar as mídias sociais do cara? Nós temos que fazer hoje um manual imprescindível de assédio sexual e moral. Você olhou para o lado hoje, é assédio. A gente tem um manual aqui que a gente trouxe do mercado de shopping que ninguém faz: gestão de crise. Se tiver uma crise na tua loja, quem é que fala pela marca? Como fala? Até onde fala? Para poder se proteger. Enfim, eu estou esquecendo aqui, porque é um monte de manual. A parte de operação é fundamental. É mapear a operação do cara. O franqueado, muitas vezes, nunca encostou a barriga no balcão, por isso que ele está entrando numa franquia. Então, a gente tem que orientar ele. Abre a loja com a mão esquerda, fecha com a mão direita. A gente tem que ir para a parte de marketing, para a parte comercial, as etapas de entrevista, para identificar um perfil ideal e tomar cuidado com a expansão acelerada. Isso é formatação, gente. Quando a gente entra nesses detalhes todos, eu posso dizer que a marca está segura para enfrentar o mercado. Aí, o outro pilar que eu falo muito é o perfil. O perfil do franqueado. Vamos discutir isso, vamos entender. Eu não atendo aqui franqueado, tá? Eu tenho uma corrente. E se eu defendo uma tese, eu só trabalho para shopping, eu só trabalho para franqueador. Eventualmente, vem um franqueado. Eu vejo um monte de empresa aí, consultoria, etc., trabalha para franqueador e para franqueado. A tese é diferente, amigo. Então, se eu tenho uma teoria, como é que eu vou quebrar essa teoria lá na frente? Por isso que, de vez em quando, a gente ganha algumas ações aí de concorrentes nossos, amigos nossos, porque são teses que o cara não tem a base. E aí, eu vou dizer o seguinte: às vezes eu atendo alguns franqueados aqui que o Beno pede: André, atende meu amigo aí no Rio. Eu começo a conversar com o cara, eu vejo que aquele cara não tem o menor perfil para ser franqueado. Eu falo para ele: amigão, me desculpa, você não pode ser franqueado. Vira um franqueador, investe numa marca, monta o seu negócio. A gente tem que tomar cuidado com o perfil de franqueado. Isso é fundamental, isso é um pilar fundamental. Depois, a famosa expansão com sustentabilidade, gente. Eu digo o seguinte: se der certo, você está preparado? Porque se der errado, caramba, eu contratei esses caras de São Conrado, esses caras só querem saber de arte marcial, não entendem nada. Continua vendendo lá o picolé, o japonês, que ele vai recuperar. Agora, se der certo, se eu posso só abrir hoje 2 lojas, eu não posso vender 20. Montar uma loja é muito sério, é projeto, é obra, é negociação de ponto, é contratação de equipe, é estoque. Olha quantas coisas. E aí, a expansão sem sustentabilidade, esquece. A minha equipe aqui não vende, está proibida de vender, eu preciso de dinheiro. Eu preciso de ganhar, e eu ganho comissionamento também nesses negócios. Mas a gente só vende em cima de um planejamento estratégico.
Depois é relacionamento, amigo. Relacionamento é tudo numa operação. A relação franqueador-franqueado é importantíssima. E eu digo que, num primeiro momento, a responsabilidade pelo relacionamento é do franqueador. O franqueador é que tem que puxar o franqueado. Claro que existem limites, mas para tentar fazer com que esse franqueado entenda o conceito e a importância dele estar naquela rede. E, por último, eu diria o seguinte: gestão e governança. O mundo inteiro confunde gestão com governança. Em linhas gerais, eu digo que o gestão é o apagar incêndio do dia a dia, né? Eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que comprar mercadoria, eu tenho que, meu funcionário faltou. É aquele caos que é a gestão de uma operação. E a governança é o quê? O que eu quero para a minha empresa? O que eu quero ser quando crescer? O que eu quero daqui a 5, 10, se é que é possível a gente planejar alguma coisa nesse país com 10 anos. Mas é planejamento estratégico, planejamento de marketing, calendário de evento, enfim, é trabalhar missão, visão e valores das empresas. As pessoas não se preocupam com missão, visão e valores. Cara, a gente que, enfim, eu sou conselheiro de algumas empresas e de algumas associações, se a gente não trabalha missão, visão, valor, é o norte da empresa. E eu vejo as pessoas, besteira, a empresa tem que vender, o resto é que deixa para lá. Então, em linhas gerais, e muito rápido e muito acelerado, eu considero os 5 pilares fundamentais numa franquia para dar resultado: é uma formatação bem feita, é um perfil ideal para o negócio, é uma expansão com sustentabilidade, é o relacionamento e é a gestão e governança. Que legal, André. Que aula, hein, Beno? Que legal. Agora, André, eu estou com 2 dúvidas em 2 áreas, né, que você falou. Uma delas é o perfil do franqueado, né? Porque como definir o perfil do franqueado e como dizer não para quem não tem o perfil? Porque a taxa de franquia para muitas redes, né, a gente sabe que tem sedutora. Que só querem a taxa de franquia e depois a gente vê o que faz. Então, assim, dentro da sua experiência, né, eu contrato você. Como que você me ajuda a definir para minha rede o perfil ideal e como selecionar e dizer não para quem não tem? Cara, o perfil ideal, eu digo o seguinte, né? A gente tem que ir tentando trabalhar e entender da melhor forma possível o que é o ideal para a gente. E tem aqueles caras que, antes de assinar o contrato, ele é um cordeirinho. Assinou o contrato, o cara vira um lobo. Não tem jeito. Mas aí a gente tem que ter o quê? Os contratos duros e a gestão e a governança bem feita. Que aí a gente bota o limite no cara. Entendeu? O cara tem que respeitar a rede. Então, o perfil, a gente tem que desenhar muito em função, cara, se a alimentação. Se eu trago aqui uma moça linda, bonita, maravilhosa, cheirosa, que só quer andar de cabelo comprido, com os brincos lindos, maquiada, a unha desse tamanho, essa moça com salto alto, essa moça não vai poder trabalhar em alimentação. Né? Eu tenho algumas marcas, tive algumas marcas que na expansão a gente faz um test drive antes de assinar o contrato, exatamente para ver como é que é o cacuete de varejo da pessoa, como é que ela atende o consumidor, como é que ela atende o colaborador, como é que é a postura dela na operação. A gente já bombou várias pessoas no test drive, o cara já se entrega. Então, esse perfil a gente tem que entender caso a caso, de acordo com o tipo de operação, entendeu? E o dizer não é aquela história. Hoje eu estava lendo o livro, eu estou com 5 livros na minha mesa. 365 dias minimalistas, Diário Estoico, um devocional para empreendedores e A Guerra da Arte Diária. E, obviamente, o nosso. Cara, eu estava lendo hoje. Aprenda a dizer não. O não liberta. Então, você tem que ter a coragem de dizer não. Eu não vou dizer não porque eu tenho alguns franqueadores que já são amigos meus de 30 anos, que trabalham comigo. Pô, André, você é meu advogado ou é do cliente? Eu falo, irmão, eu fui contratado para trabalhar para a tua marca. Eu não vou falar para você o que você quer ouvir. Os meus cabelos brancos, quase careca, hoje, estou quase igual o Beno aí, ó. Hoje me permite, cara, chegar
e não é o achismo, é por pesquisa, é por experiência, é pelo que a gente convive, é pelo que a gente vê no mercado, ter o caminho ideal para o negócio e dizer um não. Se a gente não tem coragem de dizer não, esquece. Aí vem as artes marciais. A coragem elimina o medo, destrói o medo. E a gente tem que ter essa coragem. Que legal, André. Eu acredito muito no não, né? E é um grande desafio. E eu vou até dizer por experiência própria, né? Eu demorei muito para aprender a dizer não para a família, dizer não para clientes, dizer não para o mundo. E depois que eu aprendi a dizer não, eu comecei a ser mais respeitado, eu comecei a ter mais resultados e as pessoas começaram a valorizar. Né? Até aquele cliente que você diz não, ele se surpreende, fala, essa empresa é séria. Né? Então isso é muito legal, André, esse ponto que você colocou. E outro que eu gostei muito é do test drive. Que antes de comprar uma franquia, o test drive é fundamental. Tanto para o franqueado como para a franqueadora. Para que ela também consiga avaliar o franqueado, mas levar a sério esse test drive. Não é uma brincadeira, ele é muito a sério. Qual que é a sua visão sobre isso? Olha, você já matou, já respondeu. O test drive, primeiro eu sou um candidato à franquia. Eu vou entrar, porque ali eu vou começar a perceber, vou ouvir, vou ver como é que o franqueador trata a equipe. Eu vou, obviamente, de acordo com a circular de oferta, pegar alguns franqueados, ex-franqueados, etc., para ligar. Eu, no test drive, eu começo a perceber se não é só fachada, né? Aquela empresa que é pura fachada, é um deslumbramento, e você vai ver por trás, cara, é uma ruína. Então, para a pessoa que é um candidato à franquia, eu acho que é muito importante o test drive. E para o franqueador, foi isso tudo que eu falei, cara. Ali ele vai estar analisando o candidato e vendo se realmente aquele candidato tem condições de representar a marca dele, entendeu? Então, o test drive é muito importante. E respondendo não aí, eu adoro. Hoje eu estava mexendo aqui com o meu sócio da área jurídica. Aí é um cliente da China, e aí a gente está para fazer um contrato, um acordo comercial com os chineses lá. Óbvio, a gente botou um preço, o cara é mineiro. Adoro Minas, tá? Mas sabe como é que é mineiro. Aí o mineiro foi, tomara que ele esteja ouvindo aqui, porque é um não. A gente fez uma proposta de um valor X, ele jogou a proposta 10 vezes mais baixa e falou, não, eu tenho um advogado de São Paulo, olha aí, hein? Eu tenho um advogado de São Paulo que vai fazer esse acordo comercial para a gente por esse valor. Eu falei, muito bem, que boa sorte para ele e que ele faça uma boa estruturação jurídica para você. Amigo, eu acabei de te mostrar que a gente fez uma igualzinha para um outro cliente na China e está dando certo. Agora, o mundo é feito de escolhas, meu amigo. Puta, perfeito. Mas você sabe que esse negócio do brasileiro não sabe falar não. Sabe como eu aprendi, já que você sabe falar não? Morando nos Estados Unidos 3 anos. É isso eu ficava chocado que você ia falar alguma coisa, o cara te dava um sonoro assim, no. Não. Aí você só faltava chorar, André. Mas, André, você falou uma coisa que até bateu forte no franchising ano passado, que foi a relação franqueador-franqueado. Né? Tiveram denúncias, vários casos, e não tem como a gente julgar, porque a gente não sabe como é lá dentro, e, óbvio, a imprensa ajuda demais, né? Tudo que gera manchete, gera barulho, gera audiência, né? Os caras estão lá botando fogo. Mas você cita no livro que, no final, quem detém a marca é o franqueador. Então, se ele é o dono da marca, o poder está com ele. Então, ele tem que respeitar demais o franqueado. Afinal de contas, o franqueado, para aquela unidade, o risco é 100% dele. É o dinheiro dele. Né? Vai manchar a marca? Mais ou menos, fecha, ou tem um repasse, alguma coisa assim. E você prega esse equilíbrio entre as partes, e até anotei aqui, porque eu achei muito legal o que você falou, de autoridade e parceria, orientação e escuta, gestão central e adaptação local. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso para a galera, porque, assim, é perfeito, eu acho que para uma boa e saudável relação entre franqueador e franqueado, esses pontos aí que você abordou nesse capítulo aí teu do livro.
Cara, um grande problema que acontece em muitas empresas é a comunicação falha, né? A gente erra na comunicação. Isso é terrível. Por isso é que eu falo muito da transparência, de deixar tudo muito claro, seja com colaborador, com parceiro, cliente, etc. Tem que alinhar as expectativas. Um relacionamento saudável, não adianta o franqueado achar que vai ficar milionário com uma loja com todo respeito, de cachorro-quente, uma carrocinha de cachorro-quente, que ele não vai. Então a gente tem que alinhar as expectativas. Isso é cultura de relacionamento. Outra coisa, a maior estratégia do mundo hoje é você ouvir. É saber ouvir, escutar, pegar o feedback do cliente, do franqueado. Às vezes, o franqueado está falando alguma coisa que procede, muitas vezes procede. Então, a escuta ativa é importantíssimo para essa questão de relacionamento. Praticar empatia. Tem muitas marcas que acham que existe a tal da superioridade, né? Eu sou o franqueador, eles são os franqueados. Irmão, eu tenho franqueado aqui que tem muito mais dinheiro do que muito franqueador. Me desculpe aqui, que são investidores de. Enfim, deixa para lá. Então, é praticar empatia. E hoje, cara, isso é difícil demais. E aí eu vou, de novo, para o dojo. Respeito e humildade. Se a gente praticar isso, respeito e humildade não é você se humilhar. É você mostrar para todo mundo que, da mesma forma que eu te respeito, você tem que me respeitar. Por quê? Nós somos pares. Se a gente não tiver essa filosofia, a relação fica prejudicada. Eu, no mercado de shopping, durante muitos anos, eu ouço todo mundo que quer falar comigo, fala. Adoro falar. No shopping, eu vejo muito isso, as pessoas falam, mas o shopping, ninguém atende, o superintendente, diretor, não sei o que, não atende ninguém. Cara, eu atendia todo mundo, fazia questão de atender todo mundo, todos os lojistas. Tinha lojista que sentava comigo, ficava 2 horas conversando, aí eu perguntava para ele, vem cá, você veio aqui fazer o quê? Qual o teu problema? Ah, esquece, André, a gente já conversou bastante, virei um psicólogo do cara. Mas isso é o quê? É empatia. Aí esse cara vai se sentir o quê? Pertencente, engajado. E aí a gente vai melhorando gradativamente o relacionamento do negócio, entendeu? Perfeito. Acho que, Jacques, fechamos com chave de ouro, acredito eu, hein? Que aula, hein? Que aula. Ele resumiu um MBA completo aqui, um dos. Né, Olha que eu vou acreditar, hein? Acredita que é verdade. Olha, todo o resumo do que foi falar nesse podcast está aqui nesse livro. O link vai ficar disponível aqui nos comentários. É um livro vira-vira, tá? Tem 2 capas, diversas histórias reais. Cada escritor trouxe a sua experiência e o André trouxe para nós aqui a sua aula sobre o seu capítulo e muito mais. André, gratidão por sua participação, por essa humildade e simpatia de trazer um conteúdo assim tão intenso, de uma forma tão simples e clara. E, Beno, não podemos esquecer também do nosso apoiador desse episódio, da DMC, né, Beno, que está aqui nos apoiando, levando conhecimento, música, né, e um conteúdo assim relevante através de personalização para cada empresa do Brasil. Isso aí, para a empresa que está procurando uma identidade musical, tem que conversar com o pessoal da DMC, que vocês vão adorar. André, obrigado de coração, gratidão, é isso mesmo, eu acho que essa é a melhor palavra para falar para você, pelo todo o conhecimento que você trouxe para a gente, amizade, esse teu jeito, o carioca, né? Genuíno. Flamenguista e mangueirense. Flamenguista e mangueirense. O Flamengo anda... Você não deve estar muito feliz esses dias, mas tudo bem. Mais ou menos. É isso aí, André. Obrigado, Jacques. Mais edição franchise aí do podcast Franquias do Conexão Benão Juntos. Estamos juntos aí pelo franchising, pelo empreendedorismo e pela transparência, humildade, ética. Eu sei, concordo, a gente não precisaria falar, mas a gente fala mesmo assim, porque é isso que é a luta aí diária do empreendedor. Gente, brigadão.
Poxa, uma honra participar. Fico muito feliz e estou aí para contribuir. O que vocês precisarem, estamos aí. Valeu, então estamos aqui encerrando. Grande abraço, Jacques. Valeu. Grande abraço, André. Abraço! Valeu. Abraço. Valeu.